Quando você era criança, seus pais lhe diziam que você era especial? A vovó já te falou que não havia ninguém como você no mundo? Você foi à igreja e ouviu falar em que Deus te fez completamente único? Pura besteira. Mas foi assim que eu cresci. Eu era amado e meus pais provaram isso, dizendo que eu era especial. A maioria das crianças acaba aprendendo que isso não é verdade. Na verdade, você não é nada. Somos apenas uma estatística agrupada com 1 milhão de outras, apenas um pixel em uma apresentação do PowerPoint, como todos os outros em nosso mundo. Você aprende as leis da probabilidade, de potenciais realidades alternativas e tal, que nossa criação e genética determina quem somos. Mas sempre soube que eu, sim, era de verdade especial. Acho que a lembrança mais antiga que tenho disso aconteceu quando eu estava na escola primária. Foi o dia em que fomos ao museu. O guia mostrou um esqueleto de perto e pessoalmente. Disse que era de uma adolescente de cerca de 15 anos que morreu na época romana de causas naturais. Eu sabia que era mentira. Ela era mais velha quando morreu, mais perto dos 25 do que dos 15, e foi executada. Eu sei porque quando olhei na caixa de vidro, eu a vi. Não seu esqueleto, eu vi ela, o rosto dela quando morreu, o profundo corte em seu pescoço. Ouvi um sussurro em latim que escapou de seus lábios. Ela tinha hematomas no rosto, no corpo e uma marca no pulso. Uma escrava que havia sido espancada e assassinada. Tentei me sentar longe dela, mas a professora me puxou antes que eu pudesse me afastar. Tentei me concentrar no que o guia do museu estava dizendo, mas tudo o que eu podia ouvir eram suas respirações ásperas, o gorgolejar onde ela tentava respirar, mas em vez disso jorrava sangue fantasmagórico derramando em seu peito. Não mencionei isso a ninguém na época, então tenho quase certeza de que devo ter percebido que era apenas eu quem via os mortos antes de estarem mortos. Depois de um tempo, acabei falando isso para alguém. Um professor, eu acho, não me lembro, e ele me criticou quando eu expliquei. Foi daí que percebi que isso era algo que ninguém mais conseguia ver. Desde então, bloqueei muitas coisas na minha mente nos anos seguintes. Com o tempo, descobri as regras. 1. Os mortos estão sempre ligados a alguma coisa. Na maioria dos casos, são seus corpos, às vezes, o lugar onde morreram, e raramente, a um ente querido. 2. Eles podem às vezes ir de um lugar para o outro, mas geralmente não vão muito longe, e os sons que fazem são básicos, relacionados à morte, como o som que a menina fez lá no museu. 3. Eles geralmente mostram sinais de trauma, pois aparecem para mim, exatamente como em seus últimos momentos. No entanto, objetos físicos passam por eles. E 4. Não há nada que você pode fazer para salvá-los. Lembro-me de chegar em casa quando tinha 14 anos e ver meu avô se contorcendo no chão. Ele havia morrido uma semana antes. Minha mãe carregou suas cinzas para casa naquele dia, colocando-as sobre a lareira. O hospital disse aos meus pais que ele morreu naturalmente enquanto dormia. Eles mentiram. Na minha sala de estar, ele estava segurando o pescoço, ofegante. Evitei ficar na sala e olhar para as cinzas por alguns meses, até que toda a minha família pegasse e espalhasse pelo mar, como era o desejo do meu avô. Não vou a igrejas, não visito cemitérios e evito hospitais. Os mortos não podem falar e não sabem que estamos aqui, o que torna as coisas um pouco mais fáceis. Eu nunca fico em lugares onde a morte é muito presente e ligo para minha avó no lar de idosos em vez de ir lá visitá-la. Sento-me no fundo quando vou a funerais. A parte mais difícil é encontrar uma pessoa morta sem aviso prévio. Uma surpresa.
Tipo, já aconteceu de eu passar por um necrotério e ver várias pessoas lá na frente que ninguém mais via. Entrei na nova casa de um amigo e não esperava ver uma senhora em seu corrimão, pendurada em uma corda espectral. Mas na maioria das vezes, isso não me incomoda. Ou se incomoda, pelo menos não por muito tempo. Considero isso uma peculiaridade minha, uma mutação inútil dentro do meu DNA que me torna capaz de ver coisas do mundo espiritual. Mas hoje, pela primeira vez, esse dom fez uma diferença prática na minha vida. Cheguei em casa de uma viagem de trabalho esta noite e enquanto guardava o carro na garagem, vi minha vizinha Annie. Ela estava levando algumas caixas para a garagem dela, tremendo um pouco. "Tudo certo aí?" eu perguntei. Ela apenas olhou para mim e voltou para dentro. Eu levantei minhas sobrancelhas e puxei minha mala em direção à minha porta da frente. Lá dentro, encontrei minha esposa na sala, com as luzes apagadas, deixando a televisão iluminar o ambiente. Quando ela me cumprimentou, sua voz era estranha. "Tem alguma coisa pronta para eu comer?" eu perguntei olhando para ela da porta. Ela disse sim com a cabeça. "Tá com dor de cabeça?" "Eu também. Vamos deixar as luzes apagadas mesmo." eu falei sorrindo para ela. Levei minha mala para cima e desci para me juntar a ela na sala. Não foi até mais tarde que me lembrei do comportamento estranho da vizinha. Quando comentei sobre isso com minha esposa, ela disse que a filha da vizinha, de 16 anos, havia fugido há 3 dias atrás, um dia depois que saí de viagem. Até onde eles sabem?" minha esposa me disse, mal desviando os olhos da tela da televisão. "Ela fugiu com um namorado, um cara mais velho." Eu estremeci naquela hora. Sabia muito bem o que acontecia com garotas bonitas como ela. Espero que ela esteja bem", respondi. "Ela está bem, só tá confusa como qualquer adolescente boba fugindo da sua vida patética", minha esposa disse. Olhei para minha esposa, um tanto surpreso com o que ela havia acabado de dizer. Normalmente, ela era mais sensível com essas coisas, ficava desesperada e assustada fácil com qualquer coisinha, sem dizer que nunca vi minha esposa tão ligada na TV. Talvez ela tenha tido uma semana difícil sem mim. Vou desfazer as malas e me preparar para dormir, amor", falei. Ela concordou e acenou para que eu continuasse, distraída mais uma vez pela tela da TV. No andar de cima, coloquei meu pijama. Ao desfazer as malas, percebi que havia deixado minha escova de dentes no hotel. Entrei distraído no banheiro das visitas, ao invés de usar o banheiro que fica no nosso quarto. Navegando pelo Facebook no meu celular, do banheiro eu podia ver a casa do vizinho, diretamente no banheiro deles também. Vi o pai da menina que fugiu, escovando os dentes, com lágrimas no rosto. Quando eu estava prestes a sair do banheiro, ouvi um barulho, fraco, um gemido, o barulho de uma criança. Com o estômago embrulhado, lembrei-me de minha esposa. A maneira como ela não me olhava nos olhos, distraída com a TV. Aproximei-me da banheira, estendi a mão cautelosamente para a cortina do chuveiro. O barulho voltou e meus dedos tremeram. Um gorgolejo mais do que um gemido dessa vez. Preparando-me, eu abri. Havia um corpo fantasmagórico na banheira. Claramente, alguém tinha sido cortado ali, ou dissolvido, ou descartado de alguma outra forma. A maior parte do corpo estava ileso. Não consegui ver nenhum sinal óbvio da forma da morte. Alguém se deu ao trabalho de remover a pele. Não havia mais nada além de carne crua. Lágrimas encheram meus olhos e senti o vômito subindo em meu estômago enquanto o fantasma de minha esposa fazia um barulho esquisito na banheira. Abaixei-me e acariciei a aliança de casamento fantasmagórica em seu dedo. Devo ter ficado ajoelhado por muito tempo, antes de ouvir as tábuas do assoalho
rangendo e minha respiração ficar presa na garganta. Está tudo bem, querido? Uma voz que não era da minha mulher falou do lado de fora da porta. Tá tudo bem, eu disse. Minha voz soou estranha. Eu estava muito tenso. Obriguei-me a baixar o tom, falar mais devagar. Eu tô acabando aqui já, amor. Rotina noturna, você sabe. Eu mal conseguia evitar que minha voz falhasse. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Eu nem me virei para a porta. Olhar para o horror diante de mim era infinitamente menos assustador do que ficar de cara para um ser desconhecido atrás de uma frágil porta de madeira. Ok, te encontro na cama, hein? As risadas se destacaram. Como eu poderia ter pensado que era a voz dela? Passos pesados seguiram para o quarto. Estendi a mão, tremendo, e lentamente abri a porta. As luzes estavam apagadas no quarto e no corredor. Eu não conseguia ver nada. Meu coração batia forte quando fechei a porta e girei a fechadura o mais silenciosamente que pude, com as mãos tremendo o tempo todo. Ainda estou no banheiro. Algo está lá fora, vestindo o rosto da minha mulher. Eu posso ouvi-la se mexendo. Acho que ela sabe que não estou apenas escovando os dentes. Até a próxima. Obrigado.